Há 2 décadas, o Brasil é campeão mundial em acidentes de trabalho. Dados da Previdência Social demonstram que em 2011 foram registrados mais de 700 mil acidentes, sendo que 2.884 resultaram em morte. Em 2012, o número de vítimas fatais apresentou leve queda em relação a 2011. Para mudar essa realidade e ampliar o conhecimento dos trabalhadores com relação aos seus direitos e deveres, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde realizou nos dias 23 e 24 de setembro a oficina NR32 e sua aplicabilidade, no Hotel Nacional em Brasília. A norma tem o intuito de estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores deste setor, e foi instituída em 2005, por meio da portaria número 485 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela surgiu das reivindicações dos profissionais da saúde e estabelece que tanto os empregadores quanto os empregados têm o dever de cumprir o que determina a norma, que foi construída por uma comissão tripartite permanente nacional composta por empresários, empregados e representantes do governo. A saúde é a primeira porta de entrada dos trabalhadores hoje acidentados ou com agravos relacionados ao trabalho. Então, no caso da saúde, nós temos ainda uma subnotificação, nós temos uma vigilância também muito precarizada. Então, a nossa proposição é que os trabalhadores se organizem, as organizações sindicais coloquem como prioridade em suas pautas, sim, a defesa de um sistema único de saúde de qualidade para todos, que tenha maior responsabilidade com a vigilância em saúde do trabalhador e não apenas com assistência e reabilitação. Tem 7 anos que já foi lançada e aprovada essa NR e pouca coisa dela foi cumprida. Por se tratar de uma matéria que o próprio trabalhador desconhece e por envolvimento dele no dia a dia do trabalho, ele não consegue ter a percepção do seu envolvimento no ambiente de trabalho hostil em relação à sua saúde. Então, nosso objetivo maior é evitar que o trabalhador adoeça da forma como vem adoecendo. Na área de saúde nós temos muitos acidentes com material biológico, tem a situação das exposições a raio-x, a produtos químicos, né? Há acidentes inclusive nos riscos, nos próprios ambientes de trabalho. A saúde tem hospitais de grande porte, tem os postos de saúde, então tem muitos riscos que são preveníveis e evitáveis, né? E principalmente as doenças relacionadas ao trabalho. Lesão por esforços repetitivos, que são as LERDORT, que acontece muito com enfermeiros, com médicos, com auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, com dentistas, por exemplo. Problemas de ergonomia, problemas de postura, inclusive com os profissionais dentistas. Tem acontecido aposentadorias por invalidez, em função da LERDORT, por exemplo. As doenças cardiovasculares também, e contribuem para isso, as doenças não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, que são fruto, inclusive, do ambiente de jornadas duplas, do ambiente do sedentarismo, da falta de uma boa prática de uma refeição, da falta da prática de exercício físico, que trazem complicações e que causam, principalmente, mais de 500 mil mortes ano no país. O trabalhador da saúde está ali para garantir a vida do cidadão. Então, é um contrassenso, é uma contradição o trabalhador da saúde cuidar da população em geral e, ao mesmo tempo, ele está se matando no trabalho, né? Contraindo doença, vírus, germes, alguns que a ciência nem detectou ainda, né? O desafio nosso de levar ao conhecimento nacional toda a nossa preocupação com relação da implantação e segura da NR32, realmente até agora está só no papel e a prática está muito longe. Só neste ano, mais de 100 auditores fiscais do trabalho foram aposentados, né? Então, existe uma defasagem muito grande de auditores fiscais do trabalho justamente porque muitos estão se aposentando e não há uma recomposição do quadro. Há necessidade urgente de novos concursos e com um número adequado para, pelo menos, recompor o quadro que foi criado por lei. A NR32, por si só, ela não vai conseguir modificar esse cenário
cenário, né? É importante a NR32, é importante a participação da Auditoria Fiscal do Trabalho, de outras instituições como sindicatos, o Ministério Público do Trabalho, os conselhos regionais de saúde, etc. Mas mais importante é a participação do trabalhador da área de saúde e também do empregador. Isso é fundamental. A CNTS chamou para si essa bandeira, a questão da saúde ocupacional e do prevencionismo, né? Já é o segundo evento que nós estamos promovendo relativo ao tema. Tem superado cada vez mais a participação dos companheiros, né? E o nível dos palestrantes também. E nós vemos como os maiores desafios para a implementação da norma regulamentadora e para as questões em geral de saúde do trabalho, né? Primeiro, a barreira cultural. O trabalhador em saúde, ele tem uma cultura já de se doar, né, de cuidar da saúde do paciente em detrimento à sua saúde, né? Ele não quer saber se ele está bem ou se ele tem materiais ou não, ele quer atender o paciente, ele tem uma bagagem cultural já de atender o paciente, seja de que forma for, né? E muitas vezes deixando de olhar para si mesmo, para a sua saúde, né? E para a sua integridade física, muitas vezes. E a outra barreira é a barreira econômica, né? A questão das normas de saúde e segurança do trabalho nada mais são do que uma reedição daquela velha luta entre capital e trabalho, né? E as empresas, elas têm o hábito de ter no serviço de medicina ocupacional, né, um controle de custos da empresa. De forma que, por exemplo, enquanto sair mais barato, né, para ela estar pagando a insalubridade ou pagando um ou outro processo somente, ela vai optar por essa política ao invés de prevenir. Então a gente tem que tornar essa ação da empresa cada vez mais onerosa para que ela invista assim, cada vez mais em prevenção, né, ao invés de estar reabilitando após um dano que muitas vezes ele é irreversível já. A NR32 não é uma briga para que dê desemprego, é uma briga para a melhoria da saúde, né, do próprio trabalhador. Durante o evento, que contou com a presença de dirigentes da CNTS, das federações filiadas, de sindicatos vinculados, de autoridades do Ministério da Saúde e do Trabalho e de pesquisadores e trabalhadores da saúde, foi lançada a cartilha Boas Condições do Trabalho exigem saúde e segurança para o trabalhador. A cartilha da CNTS vem acrescida do guia técnico que dispõe sobre os riscos biológicos no âmbito da NR32. O risco biológico é o risco da contaminação por micro-organismos que infeccionam o organismo humano, né? Bactérias, vírus e outros micro-organismos. Né? Esse risco biológico ele ocorre não só nos ambientes que mexem com o doente, né? Acontece também em trabalhadores que manipulam determinados animais, né, que pode ser transmitido também em alguns bichinhos, né, alguns micro-organismos, e pode ocorrer também em trabalhadores de laboratório que mexem com esses bichinhos para estudos, etc. Então, o risco biológico é a contaminação do trabalhador que pode gerar infecções dos vários tipos. Quem é o maior responsável é o próprio empresário, né? Porque não são medidas individuais, né? São medidas coletivas, né? Ligadas à vestimenta, ligadas a condições de ambiente de trabalho. Então, o trabalhador que tem que ter consciência, né? Para poder utilizar os equipamentos de proteção, não alterar os procedimentos, né? Saber usar uma agulha que está protegida. A segunda etapa da oficina foi marcada pelo debate em grupos de trabalho dos principais pontos da cartilha. O nosso trabalho foi envolvido no que prevê a NR32. O cuidado na exposição do trabalhador aos agentes nocivos à saúde. Questionou-se também a questão, o que foi implementado já no seu local de trabalho, no seu estado ou no seu município. Ao final, foi debatido a questão, o que o sindicato está fazendo, né, para o cumprimento da NR32. Cada um é de um extremo do país. A gente está numa tramitação da NR32. O que é importante e a NR32 prevê para a gente? A eliminação da fonte, ou seja, a importância de eu não ter a exposição de micro-organismos lá no meu local de trabalho. É importante também os profissionais que lá estão estarem orientados, né? A partir do momento que eles têm uma boa orientação e conseguem observar a importância de estar eliminando esses micro-organismos, a eficiência será melhor. A gente discutiu também algumas coisas que interferem nesse processo, né? Como a sobrecarga de trabalho. Posteriormente, também o uso dos EPIs e os EPCs, que são os equipamentos de proteção, que na verdade eles vão servir como barreira
Então, acho que basicamente a NR32 ela prevê isso. Os participantes do evento também aderiram à campanha Outubro Rosa de combate ao câncer de mama, que busca conscientizar as mulheres de todo o país sobre a importância das ações de prevenção e tratamento da doença.